Buga, 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 e. Buga, 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 e. Buga, 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 e. Buga, 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 e. Falta a NCAA e a Euroliga. Bora. Que é Fechou. os dois assuntos que eu acho que Eu você adoro. mais gosta. Não que eu não goste de NBA, eu acho Não, o NBA óbvio. fantástico, mas a Euroliga, porque eu comecei a me apaixonar por basquetebol antes de acompanhar a NBA, né? Vem do Olimpíada, vem do Pan-Americano, acompanhando seleções, e aí, puta, é fantástico. Mas e a NCAA? Como é que você... Assim, você começou a acompanhar provavelmente depois da NBA, a NCAA, Um pouco universitária. logo depois, na verdade. Sim. Com o advento da TV a cabo aqui no Brasil, não existia ESPN ainda. Eu não lembro qual que era o nome se era Canal Mais, acho que era Canal Mais. Canal Mais, acho que era isso mesmo. Acho que era a empresa que entrou no Brasil no final da década de 80, começo da década de 90, e aí passavam os jogos do Universitário para o Brasil, como os jogos da conferência de Syracuse, Georgetown na época, St. John's, eram jogos mais cedo. Então essas eram as equipes que passavam mais na televisão. E Syracuse tinha um cara chamado David Johnson, era um camisa 4, um armador, um shooting guard, devia ter 1,93 m, 1,95 m. E tinha um armador chamado David Johnson, um cara de 1,93 m, 1,95 m, um cara forte, negro, tinha um estilo de jogo assim, o tamanho dele assim, fortão, e parecia ser um Russell Westbrook. Não era tão definido, porque hoje o atleticismo está muito mais avançado, nós estamos falando de quase 25 anos atrás. E ele era muito gatilho, cara. Ele metia muita bola, ele era agressivo, ele dancava, ele era o principal jogador ao lado do Billy Owens e Syracuse. Eu sempre gostei de laranja, de camisa laranja, de coisas laranja, da cor laranja. Eu lembro do mascote, que era um cara que parecia uma bola de basquete, o Orange Man. Syracuse Orange Man, os homens laranja, era uma bola de basquete, um mascotinho, me chamou atenção. Jogava no Carrier Dome, que é um ginásio, né, onde joga o time, um ginásio para 36 mil pessoas. Eu achava um absurdo. Eu falei, pô, um ginásio de uma universidade para 36 mil pessoas, e aqui no Brasil a gente não tem um ginásio decente para 15 mil. E um ginásio de uma universidade. E aí isso me chamou atenção, fora o David Johnson, e eu peguei Syracuse, óbvio. Aí entra, mais ou menos, imagino, pela faixa etária de vocês, o carinho que vocês têm pelo Lakers. Vocês acabam se apegando a um jogador, e como é no futebol hoje em dia, às vezes a pessoa vai torcer para um time, se o time está ganhando, tem que ter uma grande estrela, uma referência, mas se o time precisa ganhar. Então, não adianta você falar, eu vou torcer para o Santos, se não existisse, porque pro Neymar, mas se o Neymar tiver jogado um ano e você ter ido embora, você não ia ter essa identificação. E se você tem um melhor amigo que torce pro São Paulo, ou vamos voltar para a NBA, eu tô num amigo que, eu sou Lakers, por causa de fulano, o fulano ficou 1 ano, 2 anos lá, foi embora, e eu tenho um melhor amigo, um cara que também conversa comigo diário de basquete, torce pro San Antonio, e o San Antonio ganha 4 títulos numa década, você fala, pô, eu vou torcer pro San Antonio, porque ainda não tinha definido totalmente o time, entendeu? Eu peguei Syracuse em uma época que ganhava muito, todos os jogos da televisão ganhava, esse cara era o destaque. O time chegou a brigar sempre, chegou a ganhar o torneio da conferência, mas nunca chegou muito longe no tournament, chegou a vice-campeão mais para frente, perdendo de Kentucky. Eu já estava na ESPN quando perdeu para Kentucky, a final, mas sempre fiquei por causa do David Johnson. E aí você vai acompanhando como tinha essa ligação, o cara vai sair de lá para ir para a NBA, eu já ficava de olho, eu já comecei a sacar que, os principais caras aqui, esse cara vai vingar, esse cara pode vingar. Então eu acompanhei bastante o Isaiah Ryder, que foi campeão de enterradas, que ele jogou em Nevada, Las Vegas, era um cara para quase 30 pontos por jogo, era um monstro e enterrava muito. E eu falava, esse cara vai para a NBA, ele vai arrebentar, e era um cara que também tinha alguns problemas fora quadra, mas dentro de quadra foi um baita jogador. Eu vi o Shaq em Louisiana State no último ano, ele era fantástico. O Christian Laettner era incrível em Duke, é um cara super respeitável, a gente sabe tudo que ele fez na carreira, então a gente conseguia acompanhar alguns caras já pensando, vislumbrando o cara na NBA. Vou contar um caso rápido em relação ao David Johnson.
Porque o David Johnson, quando ele foi ser draftado, ele ia ser draftado, se não me engano, em 91, e o Portland era o melhor time da liga. Então o Portland ele ia ser a última escolha de primeiro draft do draft, porque ele tinha a melhor campanha. E eu falei, pô, eu queria tanto que esse cara fosse para Portland. Eu falei, esse cara não vai para Portland. Não sei se é 91 ou 92, acho que é 91. Eu falei, esse cara não vai jogar nunca em Portland, porque esse cara é top, só que ele era sênior. E eu falei, pô, esse cara vai ser top 10 do draft. O cara é um baita jogador e tal. Hoje, com a experiência que eu tenho, sabendo que a NBA vai atrás dos freshmen, dos sophomores, né, dos caras mais novos, e às vezes o sênior é preterido, é largado lá para o final da primeira rodada, eu nunca imaginei que o Portland tivesse chance de draftar o David Johnson. E aí, naquela época, para vocês terem uma ideia, por isso que vocês são felizes hoje em acompanhar praticamente minuto a minuto qualquer esporte que seja nos Estados Unidos, vamos imaginar, hoje jogando Chicago e Lakers, não tendo uma transmissão para o Brasil, hoje, uma quarta-feira, por exemplo, a gente só ia ter esse resultado aqui no Brasil na sexta. Por quê? Porque o jogo terminava muito tarde, né, na quarta-noite. Na quinta-feira, quando rodasse os jornais, já tinha, para sair o jornal para a banca, o jogo já não tinha acabado ainda, já tinham rodado o jornal. Então, somente na sexta-feira que eles vinham com resultados da quarta. Então, vou dar um exemplo do draft de quarta-feira. Foi em 92, tá? O draft, acabei de checar o David Johnson. Sim. Então, o que aconteceu? Ele foi draftado numa noite. Só ia chegar no Brasil a resposta do draft 2 dias depois. Só que como era o draft naquela época, na Folha de São Paulo, que é o que dava mais espaço para a NBA na época, eles não tinham eles não tinham interesse, eles davam só os 3, 4 primeiros jogadores do draft, no máximo, se tinha algum estrangeiro, se tinha algum brasileiro, se tinha alguma coisa do gênero. E aí eu liguei para a Folha de São Paulo e para o Jornal da Tarde, que era um jornal que não existe mais aqui em São Paulo, e eu liguei lá, falei com a menina de esportes, eu falei, pô, você tem como me arrumar você tem a lista do draft da NBA que foi anteontem em Nova York e tal? Ela falou, pô, eu tenho, cara, o que eu posso te fazer? Eu falei, você tem um fax? Você me manda via fax. Nossa. E ela tinha recebido via Telex do México, tanto que o draft estava em espanhol, cara. Eu vou até ver se eu acho o draft em papel de fax para mostrar para vocês depois numa próxima oportunidade. Por favor. Por favor, nossa. E aí, qual que é a minha surpresa? 26ª escolha, Portland Trail Blazers escolhe David Johnson de Syracuse. Cara, a tristeza que eu tive naquele jogo contra os Lakers, eu tive de alegria nesse dia que eu descobri que o David Johnson ia jogar em Portland. Caramba. Alegria temporária, sabe por quê? Porque em Portland tinha Drexler, Porter e Danny Ainge. Danny Ainge, que hoje é o GM do Celtics? E já tinha sido multicampeão em Boston. E ele já no final de carreira, jogando em Portland, ele jogou demais na final de 92. O Portland foi pra final e o David Johnson, cara, não ia jogar nunca nesse time. Ele era um shooting guard. Eu tô vendo aqui, ele tinha 2 metros de altura. Pra mim, ele parecia ter menos. E era um cara que na posição 2 ele não ia ter espaço nunca, cara. Imagina, você acha que o cara ia jogar para jogar no lugar do Drexler, que era a grande estrela do time? Eu não ia jogar nunca. Então ele acabou jogando muito pouco em Portland, tendo pouca minutagem, mas eu confesso que eu tenho o card dele no Portland Trail Blazers, fiz questão de descolar o card dele no Portland, eu colecionava cards naquela época. E depois, olha o azar que ele teve, ele foi trocado para o Chicago Bulls, quer dizer, ele não ia jogar nunca também no Chicago. Nossa. Tudo bem que o Chicago depois, ele jogou acho que 1 ano e meio em Portland, depois em Chicago ele pegou a aposentadoria do Michael Jordan. Mas ele novato, sem tempo de quadra, sei que depois ele rodou o mundo, mas é uma história curiosa que foi esse cara que me fez torcer para Syracuse, né? E eu, como torcedor doente quando eu abraço uma equipe, eu vou até o fim, independente se ela está na boa ou na ruim, até rimou, né? Rimou, ia falar isso. Eu vou com o Syracuse até o final por causa do David Johnson. Eu até contei esse jogo, essa história, quinta-feira, esse mês aqui, eu até falei para o Rômulo Mendonça em off, eu falei, porra, meu, tô super feliz porque eu realizei o sonho de ter feito o jogo de Syracuse no Carrier Dome, e eu ainda quebrei a cara, porque Syracuse está mal das pernas. Falei que não era favorita contra a Florida State e o time, para minha surpresa, fez a melhor partida na temporada.
O time foi pela primeira vez no ano, teve um aproveitamento superior a 50% de quadra. Teve quase 50%. Você deu sorte, então. Eu dei sorte, até brinquei pra ele, pô, eu vou fazer todo o jogo, nós vamos ganhar esse tournament aí. É o caso da Sabrina aqui com o Lakers. Todo jogo que ela assiste, a Sabrina, todo jogo que ela assiste com a gente vence. Aí você vê que ela não assiste quase nenhum quando você pega a tabela. Esse ano, hein, meu? Então, fica Byron Scott e a culpa é da Sabrina, velho. Então. Mas isso é um milagre, uma dádiva, porque eu sou proibida, inclusive, de há muitos jogos, de times que eu torço, de coisas que eu acompanho, porque eu sou normalmente conhecida como pé frio. Quando os meninos notaram que a todo jogo que eu assistia o Lakers ganhava, foi pra mim a maior vitória da minha vida, já é. Nossa, essa é a maior vitória da tua vida? Repensa a tua vida sobre isso. Não, a maior vitória da vida dela foi o elogio do Barça. Ah, é verdade. Mas isso aí deixa baixo. Tô vendo aqui o David Johnson, já jogou 2 temporadas na NBA, né? 92, 93, 94, no Portland e no Chicago. Mas tem poucos minutos mesmo. E era o cara, é o bancão, é o garbage time pro bem ou pro mal. Ele só entrava com o jogo decidido a favor ou contra, entendeu? É o Huertas, é a mesma situação do Huertas hoje. É uma pena, cara, porque era um jogador que podia acrescentar, mas naquela época eles não tinham essa percepção que tem hoje, entendeu? O máximo, o que foi legal com ele é que ele teve como professor, entre aspas, o Drexler, né? Ele teve um contato com grandes estrelas, que o Portland na época era um time que batia sempre em finais de conferência, em finais de campeonato. O melhor momento, tirando o título de 77, o melhor momento da história da franquia, no final da década de 90, início da final da de 80 e início de 90. Então, quer dizer, mas acho que ele não devia ser boa cabeça não, viu, galera? Porque senão ele teria que ter sido aproveitado em algum outro time, momento. Talvez. Exato, você viu que logo depois você puxando a ficha do cara, o cara vai para a Espanha, depois começa a rodar a CBA, que é a antiga CBA, que é Continental Basketball Association, que era uma espécie de segunda divisão na época, não tinha nada ligado à NBA, mas muita gente jogava nessa CBA. Como se fosse a D-League, né? Hoje. Então, por isso que eu quis frisar, ela não tinha nenhuma ligação com a NBA, a D-League já tem, né? Sim, tem os times e tal. Mas a CBA era como se fosse uma segunda divisão. Tipo, o cara não era bom o suficiente para jogar na NBA, ele jogava essa CBA aí que quebrava um galho, entendeu? Não pagava tão bem, mas tinham grandes jogadores ali. Algumas pessoas começam a se destacar por lá. Era um campeonato interessante. Confesso que eu não lembro de ter visto os números dele na CBA para saber. Eu lembro que a última vez que eu acompanhei, ele estava em Porto Rico já, mas já também sem muito espaço. É um cara que, infelizmente, se perdeu aí, como todos os outros, né? Que às vezes o cara surge na NCAA gatilho, ou o cara surge com... É por isso que não dá pra gente levar sempre os números ao pé da letra. Às vezes o cara tem 20 pontos de média e arremessa 25 bolas por jogo, então fica fácil também, né? Então, por isso que às vezes você levar em consideração apenas o número, né, estatisticamente falando, é complicado, né? Sim. Bom... Não fala isso que vão me zoar pra caramba. Não, a zoeira já tá na minha cabeça. O Máscara é o nosso menino garoto dos números. Não, ele que vai fazer estatística, não é? Isso. Mas é por isso que ele tá com os números. A gente tem que dar essa ressalva aí, né? Buga, 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 e. Buga, 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 e. Buga, 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 e. Buga, 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 e. Tem muito hype assim em cima do Ben Simmons. Você não vai falar do AJ Raymond agora, velho. Não vou falar do AJ Raymond, relaxa. Do Ingram, do Bender. Que cara que você acha que pode ser tipo um steal desse draft? Um cara que não tá cotado tão lá em cima nos mocks, mas que pode se tornar um grande jogador na NBA? Cara, dos que eu tenho visto assim, gosto demais do Melo Trimble de Maryland, esse Malcolm Brogdon de Virgínia, eu acho o cara interessante. Não sei se lá em cima você está falando para ser um steal draft ou um steal para o Lakers, buscar um cara que não está sendo tão famoso, tão chamado. Não, acho que para
Não necessariamente pro Lakers. O cara que possa se tornar um grande eu tenho aqueles dois caras de Kansas, o Perry Ellis, que é um sênior, e aquele Wade Selden Jr., gostei muito, fiz um jogo de Kansas contra Kentucky, achei um cara fantástico. Desses famosos aí, o Buddy Hield de Oklahoma, Tá destruindo, né? Tá destruindo. O Chris Dunn de Providence também já se mostrou que é um bom jogador, mas teve uma lesão no meio da temporada, perdeu um pouco de rendimento. Esse Jamal Murray é um moleque que a gente tem que olhar com bons olhos, né? O canadense lá de Kentucky, muita versatilidade, está se aprimorando muito no chute de fora, está ganhando confiança, é um cara que pode fazer um estrago na liga. Muita gente fala desse Jaylen Brown de Califórnia, eu confesso que eu nunca vi o cara jogar, não sei nem como ele mas muita gente falando bem, né? Sim, ele é o quarto em alguns momentos. A gente tem que acreditar, o cara tá sempre top 10 e tal. Mas eu acho que o foco dos gringos, existem bons nomes ali, né? O Dragan Bender, que você chamou a atenção, o croata, mas infelizmente tá tendo poucos minutos no Maccabi Tel Aviv, o Maccabi já caiu fora da Euroliga, foi para a Eurocup, que é como se fosse uma Liga Europa no futebol, caiu fora já semana passada em casa, sem jogar, jogando 4, 5 minutos por jogo, é difícil. É um risco, né? Um cara de 2,13, moleque, tem o chute de fora, mostrou já qualidade. É aquela história, né? É a procura do novo Dirk Nowitzki. Então, todo mundo vai pegar... A gente já tem, pô, o Ryan Kelly. Então, imagina. E aí o cara, você corre atrás de um europeu que seja, né, um cara acima da média. E eu acho complicado nesse momento aí. Por isso que eu acho que o Sabonis, que é o filho do homem, né, do Deus lá, o Arvidas, sim. Ele está mais preparado. Eu lembro de ter visto ele muito no Unicaja Málaga, na Euroliga que eu fiz, numa das Euroligas que eu fiz lá no Sports Plus. Jogou de graça pelo Unicaja Málaga, porque não podia ganhar nada, senão a NCAA também não aceitaria ele em Gonzaga. E é um cara de 2,8. Eu até brinco, se ele jogar uns 64 avos do que jogou o pai, ele é craque, né? Sim. Então, e tá tendo essa cancha aí, jogar 2 anos pelo menos universitário, tá previsto ele ser top 15, top 20 do draft. É um cara que pode até render, não no futuro, assim, num primeiro momento ele pode render mais o Dragan Bender. E o Bender, ele sem dúvida nenhuma, ele tem mais, a longo prazo, ele tem mais para mostrar, né? Como tem o Furkan Korkmaz, que é um turco também, que é um cara muito versátil, um cara de 2 metros de altura, que arma, que chuta, é muito bom dentro e fora, isso dos gringos. Mas não dá para não falar no draft e não falar no Ben Simmons, né? O australiano, a gente percebe que é um cara diferente, começa a temporada todo mundo falando que ele é o novo LeBron, e todo mundo já afirma que ele é o novo Magic Johnson. Ele não tem o tiro de meia e longa distância, mas ele tem a inteligência, o QI de basquete, que é uma frase que todo mundo gosta de usar. É um cara diferente. Você percebe na maneira de se posicionar, na maneira do cara conduzir, o cara não tem ego. Você entendeu? Você percebe que às vezes o cara está bem posicionado, podia ir para a cesta, ele passa a bola. Tenho visto vários jogos no Watch ESPN de Louisiana State. E o cara tá muito tranquilo, cara. É um cara que bate bola com 2,8 metros, meu. É bem estilo Magic, que era armador com 2,4, tal, 2,5, e tinha aquela versatilidade, aquela tranquilidade. E eu tô começando a achar que os caras lá estão com razão mesmo. Ele não é um novo LeBron, assim. Ele é um novo Magic Johnson, ele é um cara mais completo, assim, mais de grupo, né? O LeBron, ele é um baita jogador, mas em determinados momentos... Ele é muito... em determinado momento da carreira, ele foi muito individual. Apesar de eu achar o LeBron um dos caras mais completos que eu vi jogar, justamente por ter números ótimos em assistência, em rebote, em tentar fazer um pouco de tudo. Mas esse Simmons, ele é o foco, cara. E o Brandon Ingram de Duke, a gente percebe também que se ele ganhar um pouquinho de massa muscular, ele vai ser um monstro também, cara. O biotipo dele... Você olha assim para ele e você acha que é o Bruno Caboclo, né? Com um pouquinho mais de cabelo. Mas ele é muito versátil, ele vai para dentro, ele é agressivo, ele tá com confiança, ele tá realmente completo, cara. Para um cara de primeiro ano de NCAA, cara, você tá falando... E um cara que tá tendo um aprendizado no Coach K, né? Isso não garante nada, né? Que vocês falaram do Ryan Kelly agora há pouco. E, né?
Mas, porra, esse Brandon Ingram a gente percebe que é um cara diferente, e o Lakers pegando ou um ou outro, porque ele teoricamente ele é um small forward, né, do 2 e 6, né? É um cara que vocês não têm, né? Na posição 3, e hoje vocês não têm ninguém, né? Era até essa pergunta que eu ia te fazer. Na verdade, depois de uma coisa que você falou, ficaram duas. Se for um, é o Simmons, cara, não tem jeito. Não dá pra passar o cara... Mas o Simmons vai jogar na NBA de SF ou PF, na sua opinião? Com o Julius Randle no time, não. Eu sendo o Lakers. Não. Tô falando na NBA. Não tô falando só no Lakers. Na NBA, você enxerga o Simmons como um SF ou um PF? Cara, eu acho que ele vai jogar como power forward, cara. Mas a gente sabe que o Draymond Green hoje tá jogando como power forward, mas é um cara de 2 e 1, mas joga de tudo, né? De center. Tinham falado até de se o Luke Walton fosse pra Los Angeles, que é um dos rumores, sim, de colocar o Randle de center e o Simmons de PF e pegar um SF na Free Agents, por exemplo, Batum. Sem dúvida, pode ser. É uma saída. Eu acho que com essa mudança, né, de rumo que a NBA está tomando o basquetebol, com esse acúmulo de bola de 3, que eu confesso não sou muito fã, o All-Star Game foi cansativo demais, quase acho que 140 tentativas de bola de 3, e até o Rodrigo, acho que do Rodrigo Rebote, né, de um blog aí, de um site, foi muito feliz. Ele falou, pô, tinha que ter tirado essa linha de 3 pontos do basquete. E aí volta ao nosso papo do começo. Por que eu me apaixonei pelo Dominic Wilkins, no bom sentido, né? Porque eu sou casado, tranquilo. Por que eu me apaixonei pelo Dominic Wilkins, pelo Michael Jordan, pelo Clyde Drexler? Porque os caras eram agressivos, partiam para cestas, vinham com dunks. E hoje em dia, entendeu? Que é a maior reclamação dos rookies atuais. Por exemplo, D'Angelo Russell. Todo mundo fala que a maior coisa dele é não ser agressivo. Então, hoje em dia, o cara preserva, o basquetebol está indo para um negócio que o cara tem que ser gatilho, o cara mete bola, eu acho que tem que ser um pouco de tudo. Sim. E você perde um pouco a plástica, a plástica do jogo, perde um pouco você tendo... Pô, eu lembro do Carmelo Anthony enterrando pra caramba em Denver. E hoje, você vê que ele trabalha mais o post, ele vai fazer o arremesso, ele vai para dunk também, mas é muito mais raro. E hoje em dia virou muito artilharia, cara. É um estilo de jogo que eu respeito, mas eu não sou favorável. Eu tô como o Popovich aí. Já que existe a linha de 3, tudo bem, nós vamos usar. Mas acho que vamos usar com moderação, né? Eu acho que dá para trabalhar melhor, dá para ter aquelas jogadas plásticas bem bonitas. Foi assim que eu me apaixonei pelos jogadores. Entendendo melhor o esporte e a evolução natural, como acontece em tudo na vida, sim, você percebe que, pô, é legal ter assistência, é legal o cara pegar rebote, é legal o cara jogar de costas para cesta. O Duncan é um cara que não era um cara com a dunk fantástica, mas, é um dos maiores jogadores da história, sem dúvida nenhuma, vencedor e por tudo que o cara representa numa franquia, o cara não tem o que falar do Tim Duncan, por exemplo, mas é um cara que não tinha carisma, que não tem até hoje, não tem tanto carisma, que se tivesse, acho que era o maior jogador da história. Não era aquele um cara, no começo até sim, no universitário eu lembro de ele dancar com as duas mãos e se pendurar um pouquinho no ar e largar, tal, mas sempre comedido, porque é um cara, é da timidez dele, né? É do jeito dele. Então eu sinto falta dessas jogadas de explosão, tal. Também. Então, mas eu não tem como deixar passar o Ben Simmons. É outro, cara. Fala assim, se o cara é um do draft e vem e fala, Duran, vem o Simmons e a gente fala assim, você quer jogar onde? Você quer jogar onde, velho? Onde você tá mais confortável? Pô, o cara... O moleque já tá fazendo campanha no Twitter, né, meu? Não, nossa, Sim, ele sim. sempre tá vestiu louco, roxo e dourado. Na high school, exato. no college, agora vai... Se tá Kobe quiser, tudo dando certo, ele vai vestir na NBA também, o roxo e dourado. Não, sim, é um cara que vocês têm que apostar bastante mesmo e o foco tem que ser o cara, meu. Sim, sim. Não dá para deixar passar... É que Filadélfia tá fazendo jogo duro pra gente não conseguir o Simons. Mas eles vão, mesmo com a primeira pick, eles vão no center. Eles vão no center, é verdade. Tem dois caras que ainda pode destacar. Um que decepcionou nesse jogo que eu fiz contra o Syracuse, que é um cara da Flórida, que é o Marlon Beasley, que é um freshman, um shooting guard, é um cara tem números interessantes para freshman. Se não me engano, ele está atrás só de pontuação do Simmons e do Jamal Murray.
pelo menos até aquele jogo. Mas eu esperava mais do moleque. Acho que o moleque sentiu o jogo da TV, sentiu a responsabilidade, não foi tão bem. Você vai lá ver no final do jogo, ele está com mais de 10 pontos, 11, 12 pontos no jogo, mas você percebe que o cara não estava à vontade. Más escolhas nos momentos de fazer os arremessos, de fazer as jogadas de 1 contra 1. Não achei ele tão pronto assim, mas é um cara que pode pintar no draft. Tem o Valentine, de Michigan State, que está fazendo uma temporada muito interessante, também se lesionou, flertou várias vezes, fez triple-doubles, recebeu o telefonema do Magic Johnson, cara de Michigan State, um sênior, que já antes de começar a temporada nem aparecia, e o cara agora no final da temporada, o cara já aparece top 20, é um cara que pode pintar, meu. E o caso contrário, que aconteceu com o Labissière? Ele estava em top 3, em alguns mocks era até o primeiro, e agora... Total, né? Tanto que falam que ele vai ficar do ano que vem já. Eu acho que vai ficar assim, meu. É um cara que, então, tudo também leva muito, hoje em dia, em qualquer esporte de alto rendimento, na minha opinião, vai na confiança, né? Você começa pela estatura, pela juventude, o cara no high school foi um monstro, e nem sempre o cara consegue desempenhar e ter o mesmo papel no primeiro ano. Então que a gente sabe qual que é a política lá, né, de muitos freshmen, e o cara não começou, não sei se o cara não entrou na pilha da competição, não entrou no ritmo do que não sei como que é o dia a dia de treinamento dele, mas a gente percebe que é um cara que não está à vontade, que está com uma responsabilidade, com uma cobrança. Também não sei se o sucesso subiu a cabeça, se o cara, agora já estou bem, vou me garantir aqui, vou ser top 1, top 2, top 3, porque falavam ele até acima do Ben Simmons no começo, sim, né? Muito dava o cara como top 1. E até falei isso no jogo que eu fiz com o Kentucky. Ele não foi titular, ele não foi a primeira opção do banco, ele foi a segunda opção, ou seja, ele é o terceiro pivô na rotação do Calipari. Então, quer dizer, o próprio Calipari já não está sentindo toda essa confiança, toda essa... É um cara que é importante em topo, pelo tamanho, pela estatura, pelos braços longos, mas a gente percebe que é um cara que ainda falta um pouquinho mais para... Não está muito cru, né? Para ir para uma NBA aí e ter um destaque, né? Eu acho que ele vai fazer a coisa certa, se depender dele e ele realmente definir, olha, vou ficar mais um ano, ele está tomando, na minha opinião, a decisão correta, porque do jeito que está, eu acho que ele nem vai, meu. Ninguém arriscaria com tanta falta de regularidade na NCAA. Esse jogo que eu fiz foi muito bem, foi um Kentucky-Kansas, foi um jogo grande, em Kansas. Kansas não perde lá, acho que há 39, 40 jogos seguidos. E ele sentiu o jogo, cara. O cara, mesmo vindo do banco, sendo a terceira opção, o cara entra e faz 2 faltas seguidas e volta pro banco. E aí teve um momento no jogo, o jogo foi até para prorrogação, porque tem um armador em Kentucky, acho que é o Trey Ellis, e é um jogador, esse é um louco, viu, meu? Ele tá fazendo uma temporada sensacional. E ele segurou o time sozinho nas costas, até o Jamal Murray não estava bem no jogo. O Poitras também, que é um outro cara que vai pintar na NBA aí, que desistiu ano passado, ele era para ter ido ano passado, ele desistiu para ficar mais um ano. Também teve problema com lesão, um cara que vai pintar aí, também não estava bem no jogo, com excesso de faltas. E o Labissière, cara, ele entrou, fazia 2 faltas, voltava. Entrou, e mesmo assim, que segurou na prorrogação, graças ao Ulis. E o Labissière, em determinado momento, meu, com 4 faltas, os 3 pivôs, cara. E ele também não... Ele era o preterido, cara. Ele ficava no banco. Então jogou, acho que era Marcus Lee, jogou um outro cara também na posição. Acho que tá um pouco de tudo. Ainda bem que, pra NBA, né, que o cara foi um bust antes, né? Sim, o cara eu brinco que é o único caso de bust na faculdade que eu conheço. Exato, dos que eu recente que eu lembro ter acompanhado com tanta ênfase, assim, um cara que era, meu, top 3 e o cara subiu. Assim. Eu não apostaria nele, não, cara. É que o Máscara, ele falou já do nome do Drew Render, mas era pra falar mais especificamente dos europeus, porque você
é um baita admirador da Euroliga. Não sei se você tem um time certo lá, não sei. Eu acompanho geral, assim, por ser fã do Petrovic, do Do Sabonis. Sabonis. Eu tenho uma queda, obviamente, por times. Na verdade, o que me chama atenção na Euroliga é o amor que eu acho que falta na NBA. É a única crítica, além da lei que protege os astros, que eu acho que os caras são bem protegidos, desde a época do Michael Jordan. Em determinados momentos dos jogos, os caras encostam na estrela e falta. Os caras são Sim. muito protegidos. Eu acho que isso tem que rever, mas faz parte do espetáculo, do show. Obviamente, ser contra o REC, que não é uma regra de basquetebol, que não existe isso. Se é no basquetebol FIBA, é 2 lances livres, mais posse de bola e um abraço. Porque eu gosto de basquete, antes de gostar de NBA, eu gosto de basquetebol. Na verdade, o que me chama a atenção na Euroliga é essa paixão, e aí é o lado que fala mais alto por morar no Brasil, por ser um país do futebol. A torcida, o calor, a diferença que vem de fora para dentro do torcedor, que a gente vê um pouco no universitário, até falei isso na transmissão essa semana lá na ESPN, dessa torcida apaixonada que tem no basquetebol universitário, e na Euroliga, no europeu, é 20 vezes maior. Então, essa vibração que vem das arquibancadas, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguns jogos da Euroliga, tanto na televisão, mas em YouTube, em vídeos de torcedores, por exemplo, do Panathinaikos, do Partizan Belgrado, do Olympiacos, do Estrela Vermelha, times gregos, sérvios, dos Žalgiris, times de países que amam o basquetebol. Então, isso faz uma diferença e te bota dentro do jogo de um jeito. Por isso que é legal trabalhar e comentar e fazer parte de um universo fantástico. Eu, como amante de basquetebol, poder falar do basquetebol europeu. Eu acho que isso aí é fundamental. A gente vê a quantidade de norte-americanos, tudo bem que eles ganham muito bem, pagam-se bem lá na Europa, mas todo mundo que vai para lá fala é algo indescritível, essa vibração, essa paixão, porque vira um clima de caldeirão, vira em qualquer jogo, né? Teve um vídeo recente de um jogo do Estrela Vermelha, Djokovic estava presente até acompanhando, que ele torce para o Estrela Vermelha, e aí na área do hino da Euroliga, que é mais ou menos como se fosse um hino da Champions League de futebol, que toca o hino com os times perfilados, a torcida fazia um barulho tão alto, tão ensurdecedor, que você não conseguia ouvir o hino da Liga, e é uma torcida fanática, um negócio que te deixa arrepiado, imagina, vendo pela televisão, imagina o cara para jogar. O Quincy Miller, que jogou no Denver Nuggets recentemente, ele joga no Estrela Vermelha de Belgrado, e ele no meio do jogo, antes de começar o jogo, durante esse hino, em vez de ele ficar prestando atenção no hino da Euroliga, ele ficou cantando a música que a torcida sérvia estava cantando na arquibancada. Então, quer dizer, é um negócio que, motiva o cara a arrebentar, a jogar demais, entendeu? Por isso que eu não tenho nenhum time especificamente na Euroliga, mas eu gosto muito do amor que tem gregos, turcos, sérvios e lituanos pelo esporte. Eu acho que na NBA eu só admiro uma torcida, cara, tipo, pela paixão mesmo, principalmente pelo que eles fizeram nos playoffs nos últimos anos, que é a torcida do Toronto. Toronto? Os caras... Não, o Toronto abraçou realmente, né? Não cabe gente no estádio, o pessoal vai pra fora do estádio, lota as ruas e tal, lá no Canadá. Toronto não é Estados Unidos, né? Então... tem que ver que é um país inteiro pra um time, né, também. Também tem essa. É meio o que acontece na Lituânia, né? O Žalgiris Kaunas, que é o time top lá, que é o único representante na Euroliga, mas o time representa o país, tanto que antes dos jogos dos Žalgiris, eles tocam o hino da Lituânia, né? Então, quer dizer, esse nacionalismo aí se faz presente de um jeito gigantesco, e pode ser isso que possa representar Toronto aí, como a galera falou aí, é o time que representa o país, né? É a ovelha negra, né? Dentro da NBA, entre aspas, né? Mas o que eu sinto falta acho que defense, eu acho que é pouco, cara. Eu acho que o time tinha que ter um pouco mais de vibração. Tudo bem que é um entretenimento, é um espetáculo. Eu não tô falando pro cara entrar com um bandeirão no ginásio, você entendeu? Mas é de ter essa paixão, eu não sei se é um show business, se é tanto dinheiro envolvido,
que o cara vai lá para curtir o espetáculo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um jogo ao vivo. O jogo é só um detalhe que eu acho que falta, você entendeu? Eu acho que falta um pouquinho mais de ter esse momento de playoff, como às vezes tem em Oklahoma, por exemplo, que é uma torcida ruidosa, Sacramento é uma torcida ruidosa. Eu acho que tinha que ter... Tudo bem, a temporada é longa, eu entendo, mas jogos importantes eu acho que tinha que ter mais, meu. Não tinha que deixar só para playoff. Buga, 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 de uma temporada regular mais curta, cara. Eu acho que é muito Isso aí eu acho que é unanimidade, assim, pra quem é... Sim. Pra quem é... A gente tá pensando no bem dos caras também, né? Porque não adianta 82 jogos. Eu sou favorável a NBA acontecer fora do horário de verão também, que aí ajuda a gente a assistir os jogos. Mas é aquela coisa que quem acompanha, por exemplo, o futebol americano, aqui no Brasil, a gente tem muito mais pessoas que acompanham o futebol americano hoje em dia, exatamente por isso, porque eles acabam sentindo, eu tenho muitos amigos que acabam justificando, não por achar um jogo de NBA com menos qualidade, mas é porque a temporada é tão grande que em algum momento você cansa. E aí você acaba dispersando e deixa para assistir no fim. Exatamente. E a gente sabe o que importa mesmo é maio e junho, né, Sabrina? É que nem o beisebol. O beisebol, eu sou fã de beisebol, também gosto muito de beisebol. Eu acho o esporte interessante, mas você assistir 160 jogos de temporada regular, sabendo que não vai do nada para lugar nenhum, meu. Jogos de 4 horas de duração, ganhou hoje, amanhã joga, perdeu, ganha, perde, só para daqui 5 meses você olhar lá no 4, 5 meses você olhar lá e falar, meu time tem 90 vitórias, 70 derrotas, está classificado ou não no playoff. Eu acho que é muita coisa, é que eles precisam ter jogos para cobrir todo o calendário do ano. Aí eles dizem a questão também muito do marketing e de manter a liga, da parte financeira, por ter os 82 jogos, mas, pô, isso aí é uma coisa que tem que se adaptar, porque o interesse de quem banca a liga ou de quem é a liga é um interesse mútuo. Então não é porque a liga vai diminuir, sei lá, para, vamos dizer, 54 jogos, algo assim, que quem banca a liga, as emissoras, os patrocinadores vão parar de injetar dinheiro na liga. Mas é aquela coisa também, é entretenimento para a cidade em si. Quando acontecem esses jogos lá, vamos supor, esses campeonatos mais longos, acabam virando uma tradição de entretenimento na cidade. Então eu acho que dificilmente eles diminuiriam, porque você deixa, apesar de ter muita coisa para fazer, é cultura, né, de certa forma. Mas aí é a questão que eu também acho que se encaixa na adaptação, por causa que menos jogos traria talvez até uma paixão maior nessa cultura. Digamos que essas ligas já estão há um bom tempo estruturadas, pegaram isso e colocaram na que está chegando agora, que é a MLS, e a MLS tem uma tabela mais justinha. Eu não acompanho muito, mas pelo que eu saiba são 30 jogos, eu acho, 32. Eu não sei muito bem isso. Eu sei que tem os playoffs depois e as finais. Funcionam conferências como todos, mas não é nem 15 jogos como é a NFL, que aí é só uma vez que jogam e nem contra todo mundo, e nem digamos, os 82 jogos da NBA. É como se fosse um turno e retorno. Na conferência ou contra eu acho que, não, sem dúvida, tem todos esses aspectos aí que vocês falaram de entretenimento para a cidade, tem emissoras de televisão envolvidas, das cidades e as grandes emissoras, tem muito dinheiro envolvido, mas, por exemplo, o que eu tenho percebido demais nos últimos anos, e esse ano é evidente, eu tenho o League Pass, eu tenho a curiosidade de ver jogos de todas as equipes, principalmente aquelas que eu vou trabalhar durante a semana. Se eu estou escalado para um Thunder em Indiana, por exemplo, eu vou assistir 2, 3 jogos do Indiana, do Thunder, para dar uma olhada, o que está acontecendo, o que não está. E, por exemplo, eu assisti um jogo do Milwaukee ali um dia antes do All-Star começar, na quinta-feira, o Milwaukee Washington Wizards, e o ginásio completamente vazio. O ginásio em Atlanta completamente vazio. Alguém pode falar, Buga, mas está frio essa temperatura nesse momento nos Estados Unidos, a temperatura fria.
é um amigo meu que mora em Detroit, padrinho do meu filho, estava com menos 19 em Detroit, em Toronto, no Austrália, menos tava 26. menos 23. 23, menos 26. Então, eu falei, mas justifica, cara, porque muitos lugares vazios, principalmente lá em cima, aqueles mais baratos até, que normalmente poderiam ser... Eu acho que se tivessem menos jogos, todas as próprias TVs abertas, né, as chamadas abertas, entre aspas, lá, as grandes, né, ESPN, TNT, a CBS, ABC, as que detêm os direitos ou não, que poderiam buscar ter os direitos ou não, elas poderiam transmitir mais jogos, entendeu? Com a e cada jogo teria uma importância muito maior. Então, e seria uma coisa mais justa, por exemplo, que às vezes o cara vai enfrentar 4 vezes ou 3 vezes o Philadelphia esse ano, e aí o cara que vai enfrentar um time que está tancando, ou por exemplo, esse ano que tem 2 Golden State e San Antonio Spurs já na última semana, praticamente na última semana de temporada regular, se tudo já tiver definido, posicionamento, e a gente sabe que o Popovich poupa os jogadores, então chega aquela semana final que as equipes que vão enfrentar o San Antonio, que estão tentando buscar uma vaga playoff, por exemplo, os caras podem jogar contra o San Antonio reserva. Tudo bem que o reserva do San Antonio é muito mais forte que muito time hoje. Você entendeu? Então é um negócio desleal, cara. Então é um negócio complicado. Uma coisa até que o Romulo Mendonça fala bastante também, do beisebol, você tem 160 jogos e aí vem aquele jogo decisivo Um jogo do só. Wild Card. Wild Card, absurdo. Então, a audiência que tem em um jogo de Wild Card é algo absurdo, cara. Que é justamente por ser apenas um jogo, é um jogo decisivo. E diminuir a quantidade de jogos faria exatamente isso com a NBA. Daria talvez muito mais audiência, traria muito mais gente ao estádio, daria muito mais valor aos jogos. Os Desimpedidos, que é um canal espetacular aí de esportes, né, que tem no YouTube, eles foram agora lá para os Estados Unidos para cobrir a Florida Cup, e eles mostraram um jogo, eles foram lá na arena do Orlando lá, não me lembro agora o nome. Amway Center? Amway Center, alguma coisa Sim. assim. Acho que é isso. E, tipo, o jogo lá rolando, e metade da torcida tava lá nos corredores, comprando cachorro-quente, olhando alguma outra coisa na loja do time. Ninguém dava valor ao jogo. Aí até uma cultura que se criou, né, em torno disso aí, é meio difícil reverter, mas o pior de tudo é ver que a liga não tá tentando reverter isso aí. Exato, exatamente. Não é feito nada, né? Para poder evoluir nesse sentido aí. O que está me assustando nesse ano, eu falo, coração partido, cara, são essas arenas vazias. Por mais que tenham todos os ingressos vendidos, mas é o que você falou agora, o atrativo, o jogo não está sendo interessante. Aí você pega um time que está perdendo, né, que está praticamente chega na metade da temporada, o cara está sem chance de chegar ao playoff, o cara já pagou o pacote, o cara vai lá, tem condição, né, tem dinheiro para fazer isso, o cara vai lá, vai jantar, um dia não vai, outro dia vai, outro dia leva um primo que está lá visitando, vai lá numa lojinha, compra uma camiseta em promoção, um bubblehead de algum jogador, compra algum presente para o filho, para a filha de alguém que vai nascer. E aí existe todo esse mercado fora que é fantástico, que é maravilhoso para quem já foi lá e tem que ser usado bastante, mas o jogo em si, eu acho que fica ruim para a televisão você mostrar uma arena daquele tamanho com um ginásio vazio. E aí você pega jogos importantes por exemplo, o Estrela Vermelha está jogando num ginásio chamado Pionir, que é praticamente um caldeirão lá em Belgrado, e jogo sim, jogo não, são 9, 10 mil torcedores, ginásio lotado, com torcida empurrando, e quando o jogo é importante, eles jogam na Comeback Arena, que é aquele ginásio coberto, que é um local de eventos, shows. Bateram o recorde da Euroliga ano passado, o retrasado de recorde público, com 27 mil torcedores. Quer dizer, quando o jogo é grande, os caras vão para um ginásio grande. Falo isso porque no Mundial de Indianápolis, em 2002, eu estava lá, pelos canais ESPN, tinham pelo menos, seguramente, 6 mil iugoslavos em Indianápolis na final, Iugoslávia e Sérvia e Argentina. Entendeu? Então, quer dizer, os caras se mobilizam, lotam o ginásio, e aí sim, foi um clima
a gente percebia alguns americanos no ginásio que os caras olhavam para aquela torcida, cara, falavam assim, meu, o que está acontecendo aqui? E a torcida argentina barulhenta, né? De um lado, com faixa, com batuque, com vibração, e do outro lado, aquela torcida sérvia. Foi um negócio que os americanos olharam e falei, pô, agora os caras vão acordar, né? É uma das poucas... Tô falando isso 13 anos atrás, hein? 14 quase, né? É uma das poucas raízes de uma coisa do futebol que o brasileiro absorve, né? A gente vê isso no UFC, por exemplo, quando o UFC veio pro Brasil depois de tanto tempo, eles se assustaram com a recepção que teve aqui no Brasil, que eu lembro que eu vi na Rede TV, a transmissão foi de 6 da tarde até 1 da manhã, direto pauleira, e aí quando tinha aqueles gritos do vai morrer e tal, o Bruce Buffer assustou quando a torcida fez o It's Time. Tem toda vez, nas Olimpíadas a gente vai ver isso muito também, toda vez que um americano vem no Brasil ou vê alguma coisa do Brasil, ele vê essa diferença, esse choque de vibração, de paixão, né, pelo esporte. É interessante isso mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. É o que falta na NBA, não para ter todo jogo, mas se todo jogo fosse importante. Eu lembro eu fiz San Antonio Lakers lá, o jogo que o primeiro jogo do Lakers em San Antonio na temporada. Sim, que o D'Angelo fez 26 e o San Antonio falou que não ia homenagear o Kobe porque o Kobe voltaria, né? Uhum. Então, as equipes jogam tantas vezes, né? Entre elas, então acho que poderia ter um calendário mais enxuto, sem contar o principal fato, na minha opinião, que é o aumento de lesões, né? Sim. Não, preservar os jogadores, né? Exatamente, preservar o jogador, você diretamente você preserva o espetáculo, né? Aí você pode cobrar o que for, porque você vai ter os caras inteiros no maior número de jogos, entendeu? Quantas vezes num ano tem um back-to-back, né? Sim, porra, os caras estão insanos, jogando 4 jogos em 5 noites, né? 2, descansa 1, joga 2. Na Copa do Mundo, o Brasil jogou 3 dias seguidos, eu lembro. Mas é um torneio, um basquete em torneio curto, assim, Olimpíada, não tem jeito, cara. É um time curto, são poucas datas, você até diminui o número de times, né? 12, acho que para o próximo Mundial de Basquete eles vão aumentar o número de times também, ou aumentaram nesse último, já não me recordo. Então, são poucas datas, acaba fazendo com que você jogue em dias seguidos, né? Joga 3, às vezes folga 1, depois joga mais um, quando é um grupo de 6 times, ou 5 times, 5 de cada lado, é complicado, né, cara? E você perde um cara num jogo, você perde um cara no campeonato todo, né? Se você machuca um cara no primeiro jogo... É até estranho, né? Quando o cara fala assim, o jogador se lesionou por 2 semanas. Aí você fala, 2 semanas não é nada. Se um jogador do futebol se lesionou por 2 semanas, ele perdeu um jogo. Um jogador da NBA perdeu 2 semanas, perdeu 10 jogos que podem decidir se o time vai ou não para os playoffs. Vou ter que contar uma história curiosa. Eu não sei se vocês participam de fantasy da NBA. Sim, eu não mexo no meu faz um tempinho, mas eu abandonei o meu porque tava de... Então, eu vou contar, eu não sei qual que vocês usam. Eu joguei uma vez, há uns 3, 4 anos atrás, eu acho. Eu sei que o Carmelo Anthony estava em Denver ainda. Ele não tinha ido para Nova York. E o Carmelo, eu nunca tinha participado, é um fantasy do Yahoo. E aí eu tinha o Carmelo Anthony, não participei do draft, acabou caindo o Carmelo para mim, fiz algumas trocas, peguei, mas o Carmelo era a minha referência de ataque. Aí eu fui jogar contra um amigo meu, chamado Marcelo, naquela semana, né? Eram 10 tópicos, e o Carmelo, a semana que eu enfrentei o cara, era briga por playoff, né? Por posição para ir para playoff. O Carmelo não jogou porque tinha morrido a irmã dele. Então ele jogou o primeiro jogo porque tinha tido a notícia da morte da irmã. Aí ele ia jogar naquela semana 4 vezes. 3 ou 4 vezes. E aí depois ele saiu de Denver, foi para Nova York participar do velório da irmã, da família, enterro e tal. Foi liberado pelo Denver. Aí ele não jogou um jogo, não jogou o terceiro, não jogou, acho que foram 3 jogos, vai que sejam 3 jogos na semana.
ele não jogou, eu tomei naquela semana desse cara 8-1. O Carmelo era o cara que metia lance livre, bola de 3, tinha rebote e principalmente pontos. Então eu tomei de 8-1 do cara naquela semana. No retorno, quando o Carmelo jogou, no retorno que era, né, no Fantasy, todos contra todos e de volta, que pelo menos era assim o Fantasy que eu participei, aí o Carmelo jogou, eu ganhei de 7-2 do cara. A diferença. Então, quer dizer, olha a diferença que faz, meu. Um jogador e com os dois times completos. Eu perdi de 8-1 e na semana seguinte, depois, quando teve o outro confronto com o Marcelo, que é esse amigo meu, eu ganhei de 7-2. Então, quer dizer, um cara perdendo 3, 4 jogos, até no Fantasy faz uma diferença tremenda. Você imagina o time, né? No time, numa sequência de jogos. E é complicado, né, cara? Quando teve as temporadas de lockout, quando teve aquela greve e tal, que eles jogaram menos, eles jogaram o quê? 50 no lockout? Eu sei que eles começaram a jogar no Natal. Foi. O jogo foi de Natal. Mas teve ter 50 jogos, 50 jogos, não sei quantos foram, mas ter 50 jogos ao invés dos 82, dá uma outra cara, dá uma outra dinâmica. O problema é que eles fizeram 50 jogos de no mesmo espaço de tempo. Exatamente, com mais espaçado, 2, 3 vezes por semana no máximo, ou uma semana com 3, uma semana com 2, você espaçando mais, tendo mais tempo para os caras até treinarem. Aí você pode cobrar, né? Porque às vezes o cara desce de um avião, vai para o ginásio. O próprio Larry Bird, o Kevin McKay contou essa história recente, num jogo que o Larry Bird estava já no final de carreira, estava super cansado de pegar voos. Imagina esses caras, você fala assim, os caras ganham bem, tem voo, tem avião próprio. Sim, mas são caras de 2,5, 2,10, que tem que se sentar numa cadeira, tem que pegar um avião, joga num dia contra o Chicago Bulls à noite e no dia seguinte tem que pegar o Atlanta em Atlanta. Aí ele contou uma história assim, que no dia seguinte acho que pegaram um mau tempo, demoraram para sair, ficaram muito tempo no aeroporto, dentro do avião. E aí eles chegaram para dar tempo de jogar e saíram direto do aeroporto para o ginásio. E aí o Bird falou assim, tá louco, né? Não vou jogar de novo e tal. E o Marquês que tinha uma molecada nesse time do Boston já, nos últimos Bostons ali. E aí o Bird entrou, jogou e arregaçou com o jogo, cara. Quer dizer, o cara puta profissional, ele não sentiu, mas ele falou não aquecer. Ele teve o aquecimento shoot around lá, acho que ele nem foi pro aquecimento. Ele foi direto pro jogo, cara. Porque ele falou, não tem condição. Não dá tempo. Então, pro cara se lesionar numa dessa é 1-2. Ainda mais o Larry Bird, que no final de carreira tinha lesões crônicas nas costas, né? Então, é complicado, cara. Eu acho que essa logística, pro bem até do espetáculo apresentado, eles tinham que mudar alguma coisa aí, pelo menos cair para 65 jogos, cair. E de volta, eu acho que seria o canal, hein? E de volta já tá bom. Seriam 58 jogos, sim, seria o ideal. Até para ter essa justiça, né? De não ter, eu joguei com o Chicago 2 vezes lá e o Cleveland só joguei uma vez, entendeu? Tem mais isso aí ainda. Não, é só vantagem, cara. Só vantagem. Os falam da NFL, né? Na NFL 16 jogos, não é todo mundo que joga contra todo mundo. Exato. E você não tem nem como testar a força realmente do time contra os outros e tal. Mas uma coisa que fica bacana na NFL é justamente isso. Falta ingresso. Porque por ter 16 jogos. Você imagina se você não enfrenta o Golden State Warriors, por exemplo, você fala assim, nós só vamos pegar os caras na final se a gente chegar. Então fica aquela curiosidade também, por isso que fica aquele duelo. E às vezes o cara fica 2, 3 anos sem enfrentar um time, cria-se também essa expectativa. E porque ainda mais na NFL que os times da mesma divisão jogam 2 vezes um contra o outro, né? Isso. E aí então, ainda mais. Imagina a expectativa de você falar, 2, 3 anos sem um Kobe contra o LeBron, aí vai ter o jogo. Exato, tanto é que se criou toda essa expectativa em cima de Manning versus Brady, justamente por isso. Eles conseguiriam, talvez, até aumentar os ingressos, até porque, assim, a quadra é bem menor, né? O público, para você receber dentro dos jogos da NBA, é menor a capacidade.
Só que aí, Sim. se você pega um jogo histórico desse, que, por exemplo, o time não se encontrou, você consegue jogar o preço do ingresso lá em cima e compensar uns 5 jogos que você teria que ter feito para compensar essa renda, por exemplo. Só pegar o exemplo do Dallas, não. O Dallas tem um estádio de 90 mil pessoas. Sim. E quase todo jogo tá lotado. Do Dallas Cowboys, no caso. E olha que o Dallas Cowboys é um timezinho bem ruim. Eu Olha a sei que eu polêmica. torço por ele. Não, eu torço, cara. Eu sei. Olha que o Dallas Cowboys não é um time pra colocar 90 mil. E coloca, então é isso. Pô, achei que vocês, por serem torcedores dos Lakers, estava todo mundo torcendo pro Raiders, né, meu? Não, eu torço pro Steelers. A Sabrina é Steelers, o Carlos é Packers. Você eu passou sou longe Cowboys. nessa, você passou longe nessa. Eu vou passei virar porque Rams eu agora. sou Los Angeles Raiders, sou Los Angeles Raiders, hein? Eu não sou nem Oakland Raiders, que eu sou old school, né, como vocês disseram, Sim, sim. por conta do Bo Jackson, né, cara, que era Nossa, mas não. Eu vi o 30 for 30 que a ESPN fez brincadeira, da né, história do... Se eu tivesse visto isso antes de ver um jogo do Dallas, talvez eu mirasse Los Angeles Raiders. Então, Na Mas- verdade, eu não conhecia muito, porque naquela época a NFL não tinha transmissão pra cá, né, na década de 80, Uhum. mas o que me chamou a atenção foi que, pelo desempenho, o atleticismo do cara e pelo desempenho do cara ser uma lenda fantástica em 2 esportes americanos, né? Como Sim, depois sim. do Deion Sanders, que jogou em Dallas, né? Também fazia isso, jogava no Atlanta Falcons Sim. e no Atlanta Braves. E o Bo Jackson era justamente isso. Eu, quando entrei em uma loja aqui em São Paulo para comprar cards da NBA, eu vi um pôster que era Metamorfoses. Era o Bo Jackson saindo correndo como o running back do Oakland Raiders, que na época era Los Angeles Raiders, e ele se transformava num... Se você bater Bo Jackson Metamorfoses e meter imagens no Google, você vai ver esse pôster que eu estou falando. E aí ele se transforma num jogador de beisebol, não sei se era Kansas City Royals, que ele jogou no começo, e ele era um cara fantástico, monstruoso nos 2 esportes. É isso que me chamou a atenção, falei, pô, eu vou torcer, além de ser um time com uma logomarca fantástica, né? Podem falar a marca Los Angeles Raiders, aquele símbolo, é um símbolo, um dos mais conhecidos de qualquer coisa nos Estados Unidos, seja esporte, seja a marca de refrigerante. Você bate o olho, o cara já sabe que é dos Raiders, né? E tem um outro documentário do Snoop Dogg com Ice-T também. Ah, eu vi esse. O Ice-T não, acho que Ice Cube, não, Ice-T, que é demais. Você já viu isso aí também? Já. Falando sobre o amor dos caras, porque o Los Angeles Raiders, eles marcaram época, assim, com uma... Eles viraram bad boys. Tinha um outro ideal também, né? Sim. Eles e Georgetown Royals. Quase o que Detroit teve lá com os bad boys de Detroit. Foi quase a mesma coisa, só que no âmbito do futebol americano e foi um pouco maior. Buga, 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 e. Buga, 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 e. Buga, 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 e. Buga, 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 e.